do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Itajaí, do curso de Engenharia Elétrica, em parceria com a Ampere Júnior, a empresa júnior do curso, e com colaboração da Associação Atlética, Acadêmica e Atlética da Engenharia Elétrica e do Centro Acadêmico também de Engenharia Elétrica do campus. Hoje nós vamos conversar com o administrador formado pela ESAG UDESC, Marcelo Hauck, que tem especialidade, né, fez um MBA em Gestão de Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela FGV, é especialista também em International Business e trabalha aí no setor de comércio exterior há bastante tempo, é sócio fundador de algumas empresas, trabalha com exportação, tem uma bagagem vasta na área de desembaraço aduaneiro, comércio exterior, negócios internacionais, comércio exterior, e vai prover aí para a gente uma conversa bastante multidisciplinar, aí, bastante ampla, sobre temas diversos e especialmente na importância de se conhecer os processos de importação, de comércio exterior, de relações entre países para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento de tecnologias, para o avanço do país e, consequentemente, para a boa formação de um profissional na área tecnológica. Então, é um prazer para nós, Marcelo, te receber. Eu olhei para o nomezinho do Guilherme aqui em cima, acabei confundindo. E dizer aos participantes que hoje provavelmente não teremos uma palestra em si, com exposição de slides, então vocês fiquem à vontade para minimizar a janela da apresentação e ter uma melhor visualização da sala. Isso fica a critério de cada espectador. E o chat está aberto, então quaisquer perguntas que queiram fazer, vocês podem redigir pelo chat que a gente tem acesso e vamos aí conduzindo a conversa. Estávamos já falando aqui, né, Marcelo, sobre a questão aí da China, as diferenças, as discrepâncias de realidade entre China e o Brasil. E, como eu falei, eu também não sou da área da engenharia elétrica, nem da automação, eu sou um oceanógrafo, mas que também dependo muito da tecnologia para a minha atividade profissional. Eu costumo dizer, eu falo muito isso para o Sérgio Petrovici, que eu via isso há mais tempo, os demais começam a ouvir agora, mas eles fabricam as ferramentas e os instrumentos que eu uso para trabalhar, né? Então, e para fazer a minha parte. Então, uma das alegrias que eu tenho de ter chegado no Instituto Federal é poder ter essa interação multidisciplinar, né? E convergir essa convergência de áreas profissionais atuando junto. E eu sempre falo nas minhas aulas dos cursos da minha área de formação, como a aquicultura, que a China é uma coisa de louco, né? Eu costumo dizer assim que choveu, formou uma poça d'água, tem um chinesinho lá jogando um alevino de peixe lá para engordar, daqui a pouco ele está colhendo carpa lá, está iniciando uma piscicultura, né? E estava comentando a questão da energia solar e afins. Com certeza, cara, assim, eu lembro de 5 anos atrás, assim, o processo que era para te conseguir uma placa fotovoltaica, tu tinha que importar aí no AliExpress, e aí toda uma questão burocrática, será que vai pagar imposto quando chegar aqui, será que não vai ficar retido, não fica? E a gente ainda engatinhando nisso, né, patinando, eu penso muito nisso, assim, ó, o Brasil ainda avançou muito, mas patina ainda, e a gente poderia aí estar penso, por exemplo, a China, que tem uma matriz energética totalmente dependente aí de combustível fóssil, com um nível de investimento nesse segmento assim, de produção, enfim. É um pouco da visão que eu tenho. Eu queria que você explanasse um pouco aí sobre esse tipo de discrepância, esse boom que se tem. Show, Thiago. Obrigado pela introdução, obrigado, pessoal da organização, pelo convite. Serginho, parceirão de tempos aí, guarda um carinho grande da nossa época de automação lá. Na verdade, o mundo é para todos os profissionais, né? Não existe hoje oportunidades específicas para os profissionais de comércio exterior. Engenheiros, advogados, fisioterapeutas, médicos, oceanógrafos.
Todo profissional tem que estar atento às oportunidades que tem fora, né? Então, a gente discutir isso é mais do que propício para acadêmicos que estão se capacitando para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, de fato, exige. Não existe nação, histórico de nação bem-sucedida no mercado fechado, porque ninguém é autossustentável. A gente depende de tecnologias de outros países. E a gente falou da China aqui, claro, uma fonte hoje tremenda, né? Mas, em geral, a gente depende de produtos fora do país. Como a China depende de produtos brasileiros também, né? Se a gente pegar, por exemplo, o arroz, que é muito consumido, bem produzido na China, mas a demanda é maior que a oferta, a China precisa importar arroz do Brasil. A gente depende do trigo argentino, por exemplo, e aí se a gente for buscar exemplos aí, a gente vai encontrar diversos. E por isso que toda área, todo profissional precisa estar atento às oportunidades do mundo, né? Quando a gente fala de engenharia aqui, e capacitação nisso, é fundamental que se entenda as oportunidades do mundo e como transformá-las em oportunidades reais no Brasil, né? Em fatos reais no Brasil. Não adianta a gente ver alguma coisa fora, mas não saber como implementar aqui, trazer, de fato, aquilo que o Thiago falava, a complexidade no Brasil é muito grande, né? O comércio exterior é muito complexo. Mas não quer dizer, e as próprias diferenças no mundo, culturais, enfim, depois a gente vai abordar mais esses aspectos. As diferenças do mundo, essa complexidade torna mais difícil, mas não impossível, né? A partir do momento que a gente tem as informações, essa complexidade ela se torna possível e aí a gente pode tornar fato as possibilidades. Então, pessoal, obrigado por esse momento. Eu adoro compartilhar, porque o Thiago falou um pouquinho da minha formação. Eu sou sócio-diretor da UNQ Import Export. Na verdade, é uma empresa que presta assessoria em comércio exterior. E o meu trabalho maior é ensinar os empresários, ou convencer os profissionais de que importar é possível, né? De que aproveitar as oportunidades é uma possibilidade. E esse trabalho é muito desgastante, porque a gente pega profissionais que não foram capacitados, ou gerações que pegaram essa transformação, né? Pega um vô lá que fundou a fábrica, a indústria. Pô, na minha época eu não precisava fazer isso, porque eu tenho que importar da China agora, esses olhos puxados, esses caras que comem cachorro, enfim, é uma visão diferente, né? Então, o meu trabalho maior enquanto assessor, enquanto empresário, é convencer de que importar é bom, né? Então isso é um desafio grande. Por isso mesmo que eu até acabei criando um portal de informações para tirar esses mitos, né? Fazer com que as pessoas não enxerguem esse bicho de sete cabeças no comércio exterior, que seja possível aos profissionais de fato, né? Então a mdn.com.br foi uma iniciativa a partir dessa demanda reprimida, assim, de uma dificuldade de informações, que muitos profissionais da nossa área aqui utilizam a falta de informação para, às vezes, tirar vantagem, né? Isso é meio obscuro ainda no nosso mercado. Então, quanto mais informações a gente tem disponível, mais acesso às oportunidades a gente tem. Tem uma empresa em Hong Kong também, para facilitar esse trabalho lá, então isso permite que eu esteja na China frequentemente. Primeiro, pelas oportunidades, segundo, porque eu gosto pra caramba e acredito mesmo no potencial do país lá. Tenho sofrido demais esses tempos, porque tá todo mundo culpando a China. Porra, esses desgraçados que inventaram o vírus e agora querem vender a cura, porco dio. Que a gente escuta aqui os italianos falando tudo, né? Porco dio, que inventaram o vírus e agora querem vender. Você acha que nós somos otários? E eu sofro com isso. Só falta dizer que tu vai importar as vacinas também, cara. Daí. Então, tá todo mundo questionando. Depois bota na lista das perguntas aí que nós vamos falar a respeito. Mas o pessoal se baseia muito na falta de informação para fazer esses comentários, né? Pô, a China, vamos bloquear a China. Não vamos mais comprar coisas da China.
Pensando, que coisa, cara, como é que vai fazer isso? Daqui a pouco, a culpa da explosão lá foi que a China que exportou nitrato de amônia, nitrato, né? Tudo é culpa da China, no final das contas, cara. Mas, enfim... Tem um misticismo ainda, tem ainda essa questão no comércio exterior ainda, não no comércio exterior, mas eu penso hoje, né, minha visão, o mundo hoje ele é globalizado. Eu acho que dificilmente, até os países mais fechados, como até o próprio caso, sei lá, da Coreia do Norte, seria um caso mais extremo, ainda assim ela está inserida num contexto globalizado, né? Ela não tem como fugir disso, mesmo que queira, né? Então, assim, hoje eu vejo a China um país, né, entre aspas, né, capitalista e voraz como qualquer outro, assim, um dos mais até, acredito, né? E aí me estranha um pouco esse misticismo, assim, que se tem ainda, essa rotulagem, né, país vermelho lá, não sei o quê, a China, vamos passar a perna em todo mundo. Me surpreende também e me deixa meio frustrado, assim, com o mercado. Por isso que é importante os profissionais que vêm agora, né, na academia, estarem com essa mentalidade diferente. Isso faz parte das nossas soft skills, assim. Não adianta a gente ter conhecimento técnico, mas ter esse lado empreendedor, ou esse lado de cabeça fechada mesmo, assim, sem essa visão de oportunidades, né? E a China oferece isso. Agora, vem de um passado, a história, né, cria um pouco desses mitos, assim. A China vem de uma história recente, que é bastante complicada, a época de Mao ali. A gente pode dar uma pincelada só para entender, né, de onde vem esse histórico da China, mas ali no pós-guerra, em 49, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China, e aí transformou a China mesmo num país comunista, fechado. Não entrava nada, nem saía, nem música, nem filme, nada. Pintava como se os Estados Unidos fosse a pior coisa do mundo, a América e tudo mais. Só que do outro lado, a fome, né? Todo mundo passando fome. O hábito alimentar chinês, de insetos, essas coisas, vem dessa época. Porque as pessoas tinham que comer aquilo que tinha disponível, né? Hoje a nova geração já vem com hábitos diferentes, porque vem de uma realidade diferente. Mas o mal ali o poder começa a encher a cabeça, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma época ele disse que a riqueza de uma nação era proporcional à produção de aço. Então ele mandou todo mundo pegar suas panelas, já que não precisava mais de cozinha, tinha as cozinhas comunitárias, e derreter e disponibilizar para o governo. Parou-se a produção de agricultura, não existia mais agricultura e o país começou a sofrer a fome disso, né? Depois de um momento ele disse, pessoal, grama não serve para nada. Mandou todo mundo matar tudo de que era grama. Então, coisa assim que o poder leva, que o cara não entende, né? Depois veio a Revolução Cultural, que ele mandou queimar todos os livros, matar os monges e professores que ele achava que estavam indo contra o governo. Então foi um processo bem difícil para a China, tudo fechado, nada aberto, muita pobreza. E aí com a morte dele ali em 76, depois essa abertura gradativa do mercado, as coisas começaram a mudar, né? Mas se a gente pegar ali dos anos 90 mesmo, muita coisa ruim veio para o Brasil, de qualidade questionável. E aí esse histórico a gente acaba guardando, né? E as experiências negativas, elas são muito mais, repercutem muito mais que as positivas, né? Até porque quem tem experiência positiva não quer compartilhar, deixa eu ganhar sozinho, né? Peraí, pô. É normal isso. E aí, então, tem aquele cara ainda que diz, porra, eu vou pagar o chinês lá, vou comprar zircônio, vai chegar farinha aqui para mim. Então, tem esses paradigmas, né, criados. Mas a China é tão dinâmica que ela muda a cada período. Então, eu fui o ano passado 3 vezes para a China, em 3 segmentos, 3 empresas diferentes, assim. E cada vez que eu fui, tinha alguma coisa nova, assim. É muito dinâmico, as mudanças são muito rápidas. E a gente percebe, inclusive nesse tempo de pandemia, as pessoas falando, né? A China está se aproveitando
da pandemia oferecendo máscaras, oferecendo exames de diagnóstico, luvas. Porra, se aproveitando, a China foi o país que conseguiu se adaptar, né, pelo dinamismo. Todos os meus amigos, todas as pessoas que eu tenho negócio na China me ofereceram máscara, me ofereceram luva. As empresas conseguiram se adaptar para fornecer a demanda criada no mundo por conta da situação. Isso não quer dizer que eles criaram o vírus e se prepararam antes, não. É o dinamismo, né, da China. Hoje a China provê a maior parte de mecanismos de diagnóstico e prevenção. Isso é fato. Não porque eles estavam preparados antes, mas porque por conta do dinamismo que eles têm, né, da empresa. Então, a história de evolução da China é muito interessante nesse sentido aí, tudo, né? Agora, eu queria compartilhar com vocês só um pouquinho antes as minhas experiências como acadêmico na UFSC também. Eu falei que o Serginho foi meu colega de classe, só que eu não terminei a automação. Eu acabei me formando na ESAG, administração. Eu fazia as duas faculdades juntas e optei pelo mais fácil, né? Era um pessoal muito bom na engenharia, gente. Só que o fato de eu não ter investido no curso gerou muito ônus ali. Na apresentação nós brincamos o ônus e o bônus, mas o meu processo profissional foi muito mais lento. Eu não aproveitei as questões de laboratório, de bolsas, né, para me capacitar para o mercado. E, porra, formar em administração, qualquer um pode ser administrador, né, gente? Vamos lá. Não vamos contar para ninguém fora daqui. Nós que somos engenheiros aqui. Mas o cara que não é formado, ele pode ser administrador. Não existe uma capacitação técnica, né? Existe, às vezes, condições natas, o cara tem características que podem ser desenvolvidas no mercado. E por isso que eu sofri bastante. Hoje eu sou profissional bem sucedido, sim, mas tive um processo muito mais complicado para essa conquista, porque eu era um administrador, não era engenheiro. O fato de cursar também duas faculdades também não te permitiu fazer esse tipo de coisa, né? Ingressar em algum laboratório, projeto, esse tipo de coisa. Mas é mais uma característica pessoal minha, porque a gente sabe, tem outros exemplos que fizeram, né, o Serginho? O próprio Rodrigo fez a palestra para vocês aqui na semana passada, ele encontrou esse espaço, né, para fazer. Mas o que eu quero dizer é que o fato de não ter investido no curso, na própria estrutura que a universidade provia, me prejudicou, me deu muito mais trabalho para encontrar o êxito profissional. Então, se vocês tiverem a oportunidade de aproveitar da estrutura da universidade para isso, não somente tecnicamente, que é muito importante, mas para desenvolver lado empreendedor, lado de negócio, porque o profissional ele depende muito desse lado, dessa parte de negociação, dessa parte de desenvolvimento de negócio, desse empreendedorismo. Isso é muito prático. Essa maturidade profissional ela vem desde a academia, se a gente oportunizar isso. E é isso, tanto na Ampere Júnior, aí o pessoal compartilhava comigo as ideias, sair da academia com essa experiência empreendedora é muito importante, muito bacana, porque já capacita, né, para entrar no mercado com uma maturidade profissional. Hoje, eu emprego aqui algumas pessoas e a mão de obra aqui no sul de comércio exterior é muito mais difícil do que de vocês aí, né, naturalmente. Eu trago acadêmicos para fazer estágio comigo, que vêm achando que vão receber nota minha. Eu assim, cacete, aqui nós estamos ganhando ou perdendo dinheiro, cara. Não é assim. Né? Não vou avaliar e dar estrelinha para ti. É mercado aqui, é business, pô. E sair da academia já com essa mentalidade é muito importante. Por isso que eu diria assim, tive um bônus de não precisar conviver com aqueles loucos da engenharia, que é inteligente pra caramba, infestar um pouquinho mais na Chopada Lesag, mas
tive o ônus na minha vida profissional de não poder contar com essa capacidade técnica e maturidade profissional que eu poderia ter tido na universidade, nessa formação mesmo. Então, só queria dar esse adendo aí, para não deixar sem resposta aquilo que eu tinha colocado na... Entendi. Marcelo, então, só para aproveitar então esse gancho, assim, fazer uma pergunta até, talvez meio pessoal, mas eu acho que é importante, até tão importante quanto saber, né, o que tu quer fazer para chegar, assim, ser um profissional satisfeito com a carreira, é saber o que não gosta. E o que te levou a decidir, não, isso aqui não é para mim, eu vou para esse outro caminho aqui? Rapaz, olha, quando a gente decide o curso, a gente é muito novo, né? Pelo menos eu decidi lá com 16 anos. Eu achei que eu tinha decidido. Eu entrei na primeira fase, tinha uma disciplina de programação. Cara, eu não sabia o que era, bicho. Os caras já faziam o negócio. Eu falava, professor, o que eu faço aqui, pelo amor de Deus? Ah, vai botando X, Y. Eu assim, cara... Eu não sabia nem onde eu tava, né, cara? E os caras já saíam montando negócio e, os caras são bons pra caramba. O professor não ajudava, no caso, né? Tem esse lado também, né? Tem essa questão. Tudo é questão do mestre, né? Também é importante. Mas eu me vi mais no aspecto humano, assim. Mas eu acabei decidindo, cara, por conveniências, assim, eu não vi que a administração era melhor do que a automação naquele momento. Eu simplesmente optei na hora porque era mais fácil mesmo, cara, vou ser aberto. O curso de administração o cara faz tomando chopp no intervalo, né? Engenharia não, cara, o cara tem que se dedicar, tem que estudar, tem que se capacitar, porque é um curso técnico, né? Eu me lembro que na quarta fase, cara, tinha um cálculo numérico, acho que era esse, Serginho, né? Eu meti... Na terceira, eu acho, o Ricardo pode ser na terceira. Eu meti um programa na nuvem ali. Na hora da prova eu não sabia nada. Eu peguei e baixei, né? Baixei 10 minutos da prova, eu já tinha baixado ele inteiro. O professor achou meio estranho, né, cara? Ele sentou do meu lado. Pá. Beleza, Marcelo, vamos começar um novo aí. Faz aí. Não, mas eu já fiz, tá ali no outro e tal. Não, faz aí. Cara, me quebrou. Eu não tinha o dom, né? Eu percebi que eu não tinha o dom. Além de ter passado vergonha, aquele momento ali foi bastante importante para eu ver assim, peraí, eu tenho que me decidir, né? E, naturalmente, compartilho contigo, tá, Guilherme, bem, assim, abertamente. Não tenho vergonha de dizer isso. Meu primeiro salário, eu trabalhava numa empresa cerâmica grande aqui, R$560, está na minha carteira. Porque eu não tinha essa capacitação técnica, eu não tinha maturidade profissional, e tive que me submeter ali. Aquelas condições, né? Foi uma escolha que eu fiz que teve as consequências. Sim, sim. Claro que a empresa me oportunizou, me pagou metade do MBA, me fez conhecer a China, entender de importação e tudo mais, aí eu comecei a seguir o meu caminho, mas foi bem peleado, aí aprendi tudo na prática, daí tudo que eu não fiz na universidade sofri o dobro depois na minha vida profissional, né, cara? Então, é natural que o acadêmico tenha esses conflitos. Sim, eu perguntei isso até porque o meu irmão mesmo, ele fez 3 cursos, só no terceiro que ele foi se achar mesmo. Então, eu acho que isso é comum mesmo. O importante é depois estar feliz e satisfeito aí, né? A gente realmente escolhe muito cedo o que a gente quer fazer para o resto da vida. É verdade. Mas eu tenho a plena consciência que se eu tivesse me dedicado ao curso de engenharia, tivesse aproveitado a estrutura da universidade, minha vida profissional não teria sido tão penada assim. Eu penei pra caramba para chegar aqui, mas fez parte, foi parte da escolha que eu fiz. Então, enquanto a gente estiver na academia, isso faz parte da escolha, né? Aproveitar da parte técnica, dos ensinamentos dos professores e tal, mas aproveitar também dos laboratórios, da empresa júnior e tudo mais, para desenvolver essas soft skills, né? Capacidade de comunicação, cara.
capacidade de negociação, enfim, capacidade de desenvolvimento de negócio, essa maturidade profissional mesmo faz tudo parte dessa estrutura que é a universidade. Só que daí depende, é muito pessoal, depende de quem tá ali, né, querer ou não, né, mas eu acho bem bacana aproveitar a estrutura que a universidade disponibiliza. Eu, infelizmente, não fiz, né? Mas, no final das contas, cair nessa questão no mundo dos negócios, assim, cara, eu gosto pra caramba do que eu faço, aprendi a gostar da China, foi a primeira vez lá em 2010, muitas experiências, e aí para fazer negócios internacionais, a gente começa a entender um pouco das diferenças, né? Muitas vezes a gente pensa nas diferenças culturais, mas não só elas que estão envolvidas, né? Diferenças culturais aí que está envolvido idioma, claro, mas hábitos sociais, religião, muita coisa envolvida, né? Lembra a primeira vez que eu fiz negócio que eu fiz uma reunião com o chinês, isso ainda enquanto empregado lá atrás, fui numa feira, ele me entregou o cartão, o chinês entrega cartão de visita com as duas mãos, né? Tu pega com as duas mãos, sem olhar nos olhos. E aí, só que o brasileiro não tem esse hábito, né? Ele pega assim, pega o cartão, beleza, joga em cima da mesa, assim, cara. Nós estávamos em dois. Eu não fiz isso, o chinês não olhou na minha cara, rapaz. E aí eu aprendi na dor de novo. Então, são hábitos culturais, assim. O hábito da refeição, muito importante, né? Eu fiz uma viagem pelo Oriente Médio, fui falar com uma mulher e ela não me respondeu. Ela teve que chamar um homem para falar comigo. Né? Questões de religião ali, cultural mesmo. Os aviões que passam por ali, eles indicam a rota do avião e direcionam Meca também. E volta e meia tem um cara assim do lado, ajoelhado, fazendo a oração. Isso, né? O profissional ele precisa estar ciente dessas diferenças no mundo, né? Essas diferenças culturais todas. O idioma, claro, básico, né? Inglês. Os chineses, eles não falam inglês em geral. Se chegar a falar com um taxista, ele não conhece nem o nosso alfabeto. Então, se vocês chegarem na China, por exemplo, com um cartãozinho escrito Ibis Hotel, ele não vai entender, porque ele não entende o nosso alfabeto, né? Então, aprendi isso na dor também. Depois comecei a levar os ideogramas, né? O Ibis Hotel, o ideograma em chinês embaixo, para o cara me levar para o lugar certo. Mas o chinês não tem sim. Imagina o treinador, né, cara? O cara vai parar na favela chinesa lá, não entendeu? O cara vai mandar aquele hotel, luz, ver aquelas lanternas vermelhas chinesas, assim. Já pensou? Ainda bem que não tem o Morro do Alemão lá, né? Mas tu foi sozinho, sem acompanhamento, a primeira vez? Eu fui acompanhado mais de alguém que nem falava inglês, Serginho. E aí, claro, a gente sempre pega dicas e tal, mas naquela época até a internet não era tão desenvolvida, né, essas ferramentas de comunicação, e fui basicamente sozinho. Eu fui dando suporte para o outro, né, que não sabia muita coisa, mas isso sempre foi legal para mim, assim, essas descobertas no caminho, assim, às vezes dava um desespero, né, o cara para e pensa, pera, não adianta desesperar, vamos por etapas, o que eu preciso descobrir primeiro. Mas muito legal, aprendi bastante. O inglês, né? Os donos das empresas em geral, eles não falam inglês, porque eles vêm de uma geração de criação de mal ali, que era antes dos anos 80, né? Então não tinha inglês. Eles aprendiam a ler, a professora escrevendo no quadro: Mal é nosso líder, Mal é perfeito, Mal é demais. Em inglês nem se passava, então eles não falam inglês nada. Eles contratam para o comercial uma geração que daí já vem pós mim, assim, depois dos anos 80, né? Que daí já tem inglês na faculdade e nos colégios. Mas eles não conseguem discernir se o inglês da pessoa é bom ou não. E volta e meia pega um comercialzão ruim. O inglês ruim, uma vez, foi engraçado, porque estávamos jantando, almoçando. E aí meu cliente pediu, não falava inglês também, mas pediu cerveja. E é uma das primeiras palavras em chinês que eu ensino, né? Cerveja gelada, obrigado, o cara já, se não apimentado, o cara já se vira bem. Aí ele já pediu
pediu a cerveja, mas eles não têm o hábito de tomar gelado. Mesmo a água, tem que pedir água gelada, senão eles trazem água quente, porque o hábito de água quente é questão de saúde para eles. E aí veio aquelas 6 cervejas, temperatura ambiente em cima da mesa. Daí nós olhamos um pro outro, e agora, o que nós fazemos? E, cara, vamos pedir para ele trocar. E ele assim, não, isso a gente fala em português, né? Assim, não, ele tá pagando, cara, nós vamos dar esse prejuízo para ele. Aí surgiu a ideia de pedir gelo. Eu pedi gelo para a menina que era comercial, então ice, né? Ice, para botar na cerveja, pelo menos dar aquela disfarçada. Ela me questionou assim, tem certeza? Eu assim, pô, essa menina tá esperta, né? Tá tomando gelada já dei. Assim, não, tem, porque, né? Isso, gelo. Aí ela explicou pra garçonete. Final das contas, ela não entendeu ice, ela entendeu rice. Aí chegou uma tigelona de arroz. Pronto, tá aqui o arroz, pode botar cerveja dentro agora. Assim, meu Deus, cara, o que ela quer que eu bote cerveja no arroz? Enfim, idioma é assim, né? Diferenças culturais acontecem muito, e exemplos diversos. O chinês, por exemplo, no inglês, só para dar mais um exemplo, quando a gente faz uma pergunta negativa, e é de fato negativa, ele responde com afirmação. Por exemplo, tu não tens esse produto em estoque? Ele diz, sim, eu não tenho. E aí isso dá uma confundida, se o cara não tá ligado, né? Tu não tens esse produto em estoque? Não. A gente diz não, né? Tu não tens esse produto em estoque? A gente diz, não, eu não tenho. E ele diz, tu não tens esse produto em estoque? Ele diz, sim, eu não tenho. E aí dá uma confundida em todos os gerados da comunicação, né? Então, esse entendimento das diferenças culturais é muito importante para desenvolver um negócio salutar, assim. Mas aí, claro, outras diferenças administrativas, a gente precisa saber como a moeda varia. A gente viu o dólar aí, uma paulada de 40%, né? E uma semana tá uma coisa, outra semana tá outra, é ruim para importador, é ruim para exportador. E o bom não é o dólar alto ou o dólar baixo, a gente só sabe se é alto ou se é baixo, porque a gente tem um patamar, né? Talvez se sempre fosse 5,40, a gente não ia saber que 5,40 é alto, né? A gente sabe que 5,40 é alto porque o ano passado estava 3,20, né? Então, a gente precisa entender como funciona o câmbio nos outros países com a gente trabalha também. Então, se a gente for fazer negócio aqui com a América do Sul, por exemplo, oscila bem parecido com o real, então a gente pode negociar isso. Então, as questões administrativas são muito importantes, o entendimento, também a logística, né? Todo mundo fala, preço na China é barato porque é mão de obra escrava. Puta merda. Assim, pô, faz tempo que isso já não existe, né? O chinês trabalha melhor que o brasileiro, ganha proporcional ao operário brasileiro. Não existe mais esse negócio de mão de obra escrava. A única coisa é que eles trabalham bastante, né? Questão de honra, questão de oportunidade, porque, como a gente falou, na época de Mao, não se tinha emprego, tinha fome. Então, eles aproveitam do emprego, eles veem isso como um ponto positivo. Tem emprego, né? Então, eles trabalham 10 horas, às vezes 14 horas. O comercial, se eu mando uma mensagem durante o dia aqui, à noite lá, muitas vezes ele me responde. Então, por que os produtos são mais baratos na China? Diversos aspectos. Primeiro, o câmbio, que a gente falou antes. A China mantém o câmbio desvalorizado, porque se transformar em dólar, isso fica mais barato, né? Logística. Então, entender da logística é importante, essas diferenças administrativas. Eles conseguem utilizar transporte ferroviário, 25 mil quilômetros de estradas férreas, pensa. No Brasil, a gente não tem nem, sei lá, um décimo disso, e são estradas férreas com bitolas diferentes, que começam numa mina e terminam num porto, sem lógica nenhuma, sem planejamento, né? Eles conseguem usar o transporte hidroviário mesmo dentro do país. Então, são milhões de portos espalhados por dentro da China, né? Então, e próprio rodoviário, né? Se eles utilizam, ponte aqui, é uma ponte sendo construída ali, um viaduto, um túnel lá e tal, que proporciona uma possibilidade para o empresário escolher o melhor modal de acordo com a sua necessidade pontual e característica do produto, né? Então, ele possibilita o empresário ter um custo mais reduzido, logístico. Isso é importantíssimo. Então, essa é mais uma diferença administrativa que a gente pode listar aí. Enfim,
O governo dá alguns subsídios, claro, mas isso não é tão importante em termos de custo em si, mas é a capacidade de produção do chinês. Né? O chinês produz muito, e isso dentro da escala, vocês sabem, vocês devem ter matéria de produção aí, isso reduz o custo bastante. Então, o chinês é produção, é produtividade. Tem um documentário bacana dos Obamas, que ganhou o Oscar, que é a indústria americana. Ele faz bem esse paralelo entre a mentalidade chinesa. Uma empresa chinesa comprou uma indústria americana, enfim, e foi atuar nos Estados Unidos. E os chineses falam, mas os caras batem o sinal, os caras já vão embora. Os caras não trabalham final de semana. Como é que pode, né? Os chineses reclamando dos americanos. E os americanos reclamando dos chineses. Mas os caras querem fazer 10 quando eu consigo fazer 5. Não tem como manter a qualidade. Enfim, esse conflito entre eles ali. Mas isso dá uma redução de preço, de custo também, e consequentemente de preço, né? Então, essas diferenças administrativas, assim. Depois, diferenças legais, claro, a gente precisa entender tributação, ao qual país a gente tem que estar trabalhando para entender os custos, né, de internação e tudo mais. Legislação, a gente teve um processo de importações de porcelanatos, migrando da China para a Índia. O governo brasileiro implementou uma sobretaxa para reduzir as importações dos produtos chineses de porcelanato. E aí começaram a trazer da Índia, mas eles começaram a visitar e viram mão de obra infantil. Que pode ser uma questão moral, mas uma questão legal também, né? Que no Brasil não é legal, lá é legal. Mas aí conflita a questão moral. Optaram, em geral, por não fazer empresas que tinham essa condição aí. Mas então, entender diferenças culturais, diferenças administrativas, diferenças legais é muito importante para ter bastante êxito, né, no processo. Queria compartilhar com vocês 3 erros de negociações com os chineses que normalmente acontecem. Primeiro, pichincha. O brasileiro gosta de pichinchar, né? O cara diz assim, essa caneta Bic aqui, do Bolsonaro. O chinês diz, vale $1. O brasileiro diz assim, eu pago 50 centavos. Na cabeça do chinês, ele quer uma caneta, não igual essa, ele quer uma caneta que vale 50 centavos. O brasileiro está achando que tirou vantagem. E o chinês está achando que o brasileiro quer que ele reduza a qualidade, né? Ou tire condições de que chegue ao valor dela. Então, quando o brasileiro fala cheaper, quer dizer mais barato, o chinês entende. É o valor dela que está caindo, não o preço. Né? Então, eu tenho que tirar o valor dela. E aí ele vai mudar o produto. Então, quando se trata de negociação com o chinês, better price, né? Same quality. Melhor preço, mesma qualidade. Senão o brasileiro vai achar que ganhou, quando chegar aqui, vai xingar o chinês. E aí os chineses ficam com fama aqui por conta do brasileiro. Eu digo que o problema do chinês aqui no Brasil é o brasileiro, e não sabe fazer negócio lá. Então, esse é um erro crasso aí da negociação brasileira. Outro também é a questão dos incoterms, que é um termo mais técnico, mas ele define até onde o exportador vai levar a mercadoria. E o chinês, aqui eu vou dizer para vocês, ele se aproveita da falta de conhecimento do brasileiro. Então, ele pode, se ele vê que o cara não conhece, ele deita e rola. A negociação pode começar numa área e terminar na outra, se ele não conhece. Então, sempre digo, não adianta negociar valor em negócios internacionais sem definir o ponto de troca de responsabilidades. Tá, tu vai levar até o navio, tu vai levar até o porto de destino, tu vai levar até onde? Então, negociação internacional tem que envolver necessariamente os incoterms, porque isso envolve diretamente custo, né? Então, a logística é muito mais complexa e aí precisa tratar desses termos internacionais de negociação mesmo. E, por fim, o chinês, muitas vezes, ele quer empurrar as coisas. Opa, Daniel?
comentou, eu agora fiquei na dúvida de quem que é a responsabilidade para entregar no porto, do navio de um lado para o outro. Isso é isso que você está comentando? É De isso quem que mesmo. fica essa É, responsabilidade? É uma outra empresa que faz esse transporte? isso. Não, Agora eu obrigado por perguntar, Daniel. Eu acho Incoterms é um negócio tão chato, cara, que eu acho que ninguém quer ouvir, mas já que tu perguntou, me deixa, deixa. Agora a culpa é tua. Incoterms são termos que eles definem até onde que vai. Então, começa com Ex-Works, né? Ex-Works é de menor responsabilidade para o exportador. Então, a gente vai negociar um preço, por exemplo, $10.000, Ex-Works. Eu sei que vale $10.000, está na fábrica do exportador, eu tenho que pagar toda a despesa a partir da fábrica, né? Agora, por exemplo, vou citar alguns só. Vou citar o FOB, da semântica, Free on Board, livre no navio. O exportador, ele tem que deixar dentro do navio. Então, $10.000 FOB é muito melhor do que $10.000 Ex-Works, porque tem essa diferença da logística interna, né? No FOB, o exportador vai pagar o frete, todas as despesas, desembaraço aduaneiro, todas as taxas, até ficar dentro do navio, né? O ali, a partir do navio, eu vou pagar, né, como importador. Mas no Ex-Works, eu tenho que pagar todas essas despesas até o navio. Entre outros, né, tem o CFR, que daí inclui o frete também, aí ele paga até o porto de destino, e aí por diante. São 11 incoterms que definem essas responsabilidades entre exportadores e importadores. Então, quando o negociador, né, brasileiro, ou a empresa que está na frente disso, ou mesmo o engenheiro, muitas vezes na empresa desenvolvendo o componente elétrico, enfim, vantagens que ele está vendo para a empresa, ele precisa negociar, né? $100. Esse produto aqui, essa peça aqui é $100. $100 por si só não quer dizer muito, né? $100 ele tem que vir acompanhado do Incoterm, que é a definição de responsabilidade logística ali, tá? Então, vai, Serginho. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma noção assim, mais ou menos, se a gente vê um preço lá na China, quanto que esse preço vai a crescer até chegar aqui na mão do cara por conta desses, né, trâmites aí? Isso é uma pergunta frequente, sabe? Mas não é algo certo. Tá? É difícil dizer isso. Por quê? Porque as tributações dos produtos, elas variam de acordo com as suas classificações fiscais, tá? Então, o imposto de importação, por exemplo, pode variar de 0% a 35%. O IPI, a mesma coisa. Então, a gente já vai ter esse problema, né? Porque a reclassificação fiscal vai me definir o tratamento tributário. Então, se eu importar um produto que o IPI e o imposto de importação é 0, vai ser muito diferente o percentual agregado de um produto que o imposto de importação é 35% e o IPI também. Então, é muito difícil ter um número padrão assim, certo, né? Além disso, tem produtos que têm maior valor agregado, né? Onde os custos fixos eles vão proporcionar muito menos, né? Em termos percentuais, vão acrescer menor, uma quantidade menor do que um produto de baixo valor agregado, né? Se tu pega um custo fixo de R$1.000 para um produto que vale 1.000, já está agregando 100% ali, né? Agora tu pega R$1.000 a um produto que vale 100.000, está agregando 1%. Então, essas particularidades que não permitem a gente ter esse número padrão, assim, dizer, custa $10 lá na China, vai custar uns R$60 aqui no Brasil. Sempre analisar caso a caso. Claro que se forem condições parecidas, dá para mais ou menos chutar sem planilhar, assim, mas o ideal é sempre analisar individualmente. Tá, e se eu não me engano, a coisa de 6 meses, um ano atrás, parece que o governo isentou, né, vários itens de tecnologia para importação. Isso é legal. É bacana. Na verdade, existe um benefício chamado ex-tarifário, né? Ex de exceções. Então, é exceção tarifária. Produtos de tecnologia, a qual a empresa faz o pleito para o governo e o governo concede essa concessão. Passa de 14% para 0%. Então, existe essa possibilidade, esse pleito.
de produtos ou que a indústria nacional não produz, ou que oferece com preço maior, ou que não produz num tempo adequado. Então, a exceção tarifária, para a tecnologia, ela se enquadra nessas possibilidades. Então, é uma oportunidade bem bacana de isenção de imposto de importação, né? Os outros impostos pagam todos, PIS, COFINS, IPI, pertinente e ICMS, aí paga também. Tá, então o cara que quer importar alguma coisa que envolva tecnologia, o cara tem que fazer tem que pleitear isso, então. Ele não tem necessariamente que pleitear se uma empresa já o fez, né? Então, se já tem esse deferimento de uma outra empresa que importou, ele pode pegar a lista, vai estar público, vai estar aberto ali. Se não tem, ele pode fazer esse pleito. O governo vai disponibilizar no Diário Oficial e as associações de segmentos, elas vão se manifestar. Não, eu posso produzir aquilo lá, não defere, né? E assim por diante. Pode entrar numa discussão mais longa aí para esse deferimento ou não. Mas os produtos de tecnologia, assim, são possíveis, né, nesse formato, sem dúvida. Bom, gente, só compartilhar um pouquinho mais dessa questão de soft skills, porque eu acho bastante importante dentro da própria academia, né? A gente vem numa geração agora, sem me chamar de velho, mas uma geração diferente da minha já, né? Porque a minha época eu não tinha WhatsApp, eu conquistava as meninas no Mirk, né, Serginho? Olha só. Tinha que ter um nickname, não era nem meu nome ainda. Então... ICQ também. ICQ já deu bastante resultados, né? Mas hoje o WhatsApp ele facilita muito, só que ele, ao mesmo tempo que é muito bom, ele é muito ruim, porque ele limita essa capacidade de comunicação, né? Tem um autor que diz que o potencial de comunicação de palavras escritas é só 7%, né? Quando a gente pega um tom de voz, ele agrega 38%. Agora, a leitura corporal, ele já agrega mais para 100%. O potencial de comunicação é de 100%. Não quer dizer que a comunicação vai ser 100%, mas a potencialidade, sim. Quando tu escreve simplesmente, e tu não permite até ouvir ou discutir aquele assunto, perde-se muito em comunicação. Então, a capacidade de comunicação que a gente tem perdido com o tempo faz parte de um soft skill que eu, enquanto empresário, acho muito importante a gente valorizar na formação acadêmica também, né? Essa parte também. É tudo voltado à parte empreendedora do profissional, né? Mas essa mentalidade de não ter preconceitos, né? Então, assim, não descartar possibilidades sem se informar a respeito, né? Isso faz parte também de soft skills. Declarar, por exemplo, que a China é bandida, que só tem produto ruim, isso tira as oportunidades do profissional atual. Então, é um soft skill também importante para o profissional que está vindo assim. E, claro, eu recebo bastante gente aqui, já empreguei muita gente, e muitas vezes eu vejo funcionário querendo sentar em cadeira de chefe sem nem, né? Quer ser titular sem treinar, né? Então, tem que ter a consciência de que o resultado, o êxito profissional, ele vem depois do trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. Eu trabalhei muito para conquistar o que eu tenho hoje profissionalmente. Trabalhei muito, muito mesmo. Natal, Ano Novo, finais de semana, madrugadas lá dentro, porque a China não dorme, né? Hoje eu tenho que desligar o celular de madrugada, porque senão eu não durmo também. Tenho um filho de 2 anos e um vindo, né? Senão aí tem que dar atenção para ele. Assim. Mas trabalhei muito e essa condição do profissional novo é muito importante. Essa mentalidade, né? O salário é bom, mas ele é consequência do trabalho realizado. Então, 3 soft skills assim que eu queria valorizar
enquanto empresário mesmo, enquanto profissional da área. Capacidade de comunicação, cabeça livre, sem preconceitos, e a consciência de que salário é resultado do trabalho, né? E não o inverso. Isso é muito importante. Que eu vejo na questão internacional, há muitas oportunidades. E oportunidades de profissionais aqui no Brasil, como engenheiros, por exemplo, disponibilizarem para as empresas. Porque se vocês entrarem em empresas, por exemplo, que não têm essa mentalidade, e vocês entrarem com essa mentalidade, conseguir dar resultado em termos de custo, de diferencial de produto, né? Porque aqui a gente não fala de importação simplesmente para redução de custo, né, da China. A gente pode falar de diferencial de produto. Às vezes é um produto que não faz parte do mix, eu não consigo produzir, ou às vezes é uma matéria-prima diferente que eu posso agregar, e isso é importante. Então, se o engenheiro consegue desenvolver essas oportunidades dentro da empresa, é muito importante, é uma possibilidade de crescimento muito grande, muito intensa. Então, profissional que está aberto, né, que está ciente dessas oportunidades internacionais e dessa necessidade de capacitação assim na área também, tem muito mais possibilidade de êxito do que aquele que não tem essa mentalidade. Marcelo, tu estava comentando agora ali sobre engenheiros trabalhando em empresas, né? Mas você, eu não sei, tu comentou antes, mas você hoje você tem a tua própria empresa e tal. Essa habilidade de empreendedorismo hoje, com essas partes de startup, é mais fácil a pessoa abrir uma empresa? Quais as dificuldades? É mais vantajoso? É desvantajoso? Você acha que hoje pensar em ter uma empresa própria é legal, não é? Qual que é a tua opinião sobre isso, né? Principalmente porque, pelo menos, não é natural, pelo menos não é, pelo menos quando eu tô na formação, quando eu tive na formação, meio que você ligado assim, como se você só consegue trabalhar ou exercer a sua atividade se você estiver ligado a uma empresa. Mas não, hoje necessariamente não existe, não é uma verdade absoluta, né? Qual que é a diferença entre ser empreendedor, ser um empregado, quais vantagens? O que você pode avaliar sobre isso? Rapaz, tu ia fazendo a pergunta aqui, eu chegava a me arrepiar aqui, porque eu ia fazendo a leitura do meu passado aqui, né, cara, minha história. Claro, hoje eu não conseguiria ser empregado novamente, né, pela autonomia que eu conquistei. Mas isso é muito característica de perfil, sabe? Existe a possibilidade de empreender enquanto profissional, enquanto funcionário, mas também a possibilidade de empreender enquanto empresário, sim. O governo, a gente vem de uma história recente, onde o empresário sempre foi visto como o mal da história, né? Sem entrar em apologia política nenhuma, mas a gente vem de uma história onde discursos onde o empresário era ruim e o funcionário deveria, enfim, a justiça trabalhista, e a gente vem tendo um pouco de mudança nessa mentalidade, né? O novo presidente, mesmo que tenha as características que ele tem uma visão mais de que o empresário é a fonte de renda, né, do país. Isso é fato. Quem dá emprego, seja dele próprio, diretamente, ou emprego público, porque ele que paga os impostos, né? Então, essa mentalidade de que o empresário é ruim está mudando um pouquinho. A justiça trabalhista também nessa reforma deu uma adequada, né? Porque um empresário, um empregado era demitido, colocava ação de tudo, de tudo. O empresário não conseguia nem questionar, não poderia nem argumentar, mesmo que fosse tivesse toda a razão, né? Isso tem mudado um pouquinho. Trago isso só para
contextualizar de que isso é muito pessoal, mas é possível, tá? Empreender enquanto empresário não é fácil, ele é mais difícil, existe uma barreira grande. Pensar que eu vou ser empresário para trabalhar a hora que eu quiser é uma mentira, né? Ser empresário é trabalhar a hora que os clientes querem, né? Porque tu é empregado dos seus clientes. É basicamente assim, é empregado do mercado, né? Mas é muito particular isso. É possível, sim, empreender enquanto empregado e enquanto empresário. E principalmente as oportunidades internacionais, elas estão em duas áreas. Eu vou dar um exemplo bem franco aqui. Viajei 3 vezes, falei para vocês, para a China ano passado. Na segunda, em outubro, eu fui com um cara que ele nunca tinha viajado de avião. Ele tem uma história tão legal que ele me permite compartilhar, que eu falo assim, cara, tua história é tão massa, cara, tu deixa eu compartilhar com as pessoas. Cara, daí escrevemos até um case sobre ele no portal ali. Ele não tinha dinheiro nenhum. Ele, aos 14 anos, perdeu o pai, começou a trabalhar como garçom e aos 20 anos entrou em depressão. Ele não saía do quarto. E aí ele disse, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele começou a trabalhar como servente de pedreiro. Ganhou 800 pila para comprar a primeira máquina de costura, que ele revendeu. E aí ele começou a girar o negócio dele. Hoje ele tem essa empresa, ele foi comigo para a China, ele não falava uma palavra em inglês, nem pedia água, ele sabia. Mas é um cara com uma visão empreendedora muito desenvolvida, assim, né? E hoje ele tem esse negócio de importação, de automação do segmento têxtil, que ele revende aqui. É um cara que andava de Fusca e o para-brisa não funcionava. Quando chovia, ele tinha que botar a cabeça para fora, porque a sujeira ficava tão grande no vidro que ele chegava no cliente com o cabelo tudo duro de lama, assim, cara. E ele chegou aqui essa semana com uma caminhonetona, cara. Eu fiquei, pá, cara, como eu sou feliz de tu ter essa caminhonete, bicho. Então é um exemplo, né, de um cara que tem uma empresa dele mesmo, né, que é ele, e que teve a capacidade de empreender, mas passou pelas dificuldades que passou, assim, mas só chegou onde chegou por conta da condição dele, né. Ele não falava inglês, como eu disse, mas era um cara totalmente aberto nesse sentido, né? Que vem as soft skills, né? A questão da comunicação. Teve um dia na China que eu falei assim, cara, eu não vou poder ir para a feira com vocês hoje. Eu tenho que resolver outro negócio. Ensinei para eles como pegar o metrô, tudo, moeda, tal, e ticket, o trem que pegar, o metrô, o local de pegar o metrô, a direção, o ponto que parava. E ele disse assim, Marcelo, a comunicação aqui tu não te preocupa, nós vamos visitar os estandes, falar tecnicamente, cara. Vou chegar pro cara e dizer assim, agulha assim, assim, e fazer pra ele, cara. E aqui, ó, não te preocupa que a gente se vira. E aí ele concluiu assim, isso no final, a gente não entender nada mesmo, a gente se vira e vai embora. Então, para ver a mentalidade do cara, né, que é um cara diferenciado, mas que é possível para todo mundo. Então, empreender enquanto empresário é possível, sim. Enquanto empregado, não é detrimento nenhum também. Toda empresa precisa de empregados. Toda empresa precisa de um empresário. E é na adequação do perfil que isso se resolve, né? Isso é muito particular mesmo. Ô Ralf, deixa eu fazer uma pergunta. O cliente já chega para você sabendo o que ele quer comprar? Tipo, ó, eu quero comprar essa peça ou essa máquina, e daí eu suponho que vocês vão junto, e enfim. Ou ele nem tem ideia do que quer e quer ir buscar alguma coisa lá? Essa é uma pergunta bacana, Serginho, porque eu faço uma analogia com intercâmbios, né? Quando a gente vai estudar inglês fora do Brasil, quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende, né? Eu vou fazer uma inserção na Irlanda, mas eu não falo nada de inglês, é natural que eu vá me esconder junto com um grupo de brasileiros e aprender uma palavra ou outra, né? Agora, se eu já sei uma base do inglês, eu consigo ter a capacidade, eu já vou me envolver com os irlandeses, ou enfim, as outras nacionalidades, e aprender mais
do que eu já sabia. E dentro dessas possibilidades de negócios com a China, quanto mais se sabe, mais resultados se traz da China. Se vai assim, eu vou lá ver o que tem. Muito difícil, muito difícil. As possibilidades são imensas, assim. No sul, ali em Cantão, tem a Feira de Cantão, né, que eu não sei se vocês já ouviram, mas é a feira multissetorial, que eles chamam. Tem de tudo. E muitos brasileiros vão para lá, eu vou para lá para ver as oportunidades. É muito difícil isso. Claro, se o cara já tem uma empresa e visualiza, né, do gráfico ABC dele, o que ele pode comprar, e vai para a feira já mentalizado nesse grupo de produtos, mesmo sem ter preços aqui do Brasil, ele vai conseguir desenvolver alguma coisa. Agora, se ele já sai do Brasil, de repente, com uma importação feita, já entende o que precisa ser ajustado, já entende o processo, já entende os tempos, os custos, ele vai para lá para desenvolver mais coisas e melhorar aquilo que ele já fez. Então, é mais ou menos assim, quanto mais se sabe para ir para a China, mais resultados se traz. E Marcelo, pode perguntar, Francisco. E eu sei que você trabalhou na China com empresas de diversos segmentos, né? Essas empresas, existe um nicho no qual você trabalhou, um segmento em específico? Se não, quais segmentos você trabalhou lá na China? Bacana, Francisco. Eu sempre digo que eu sou especialista no serviço, tá? Eu entendo de China, eu entendo de negociação internacional, e não entendo de produto. E isso me atrapalha bastante, já vem da minha falta de capacitação desde a universidade. Se eu tivesse essa graduação técnica, talvez eu pudesse dar mais resultados em produtos, né? Então, eu não sou especialista num segmento específico, tá? Já trabalhei bastante com tecidos, têxtil. Aqui na região, eu trabalho com bastante empresa do segmento. Mas eu posso citar as empresas que eu fui o ano passado, que foi de elevador de automóvel, que eu citei, né? Em outubro foi de máquinas para a indústria têxtil. Em abril eu fui com uma fundição, tá? Antes já fui com empresa de rolamentos, tá? Empresas cerâmicas. Então, não existe um segmento a qual eu sou especializado, assim. Entendo um pouquinho mais, talvez, daqueles que eu tenho mais experiência, mas eu dependo muito do conhecimento técnico das empresas que vão comigo. Então, da empresa de fundição, por exemplo, foi um engenheiro comigo. Entendia muito, ele falava um pouco de inglês e conseguia se comunicar ali. Uma sinergia bem bacana, porque daí a gente se complementava. Quanto mais eu souber do negócio, da empresa, né, do produto em si, quanto mais a empresa souber do meu negócio, mais sinergia, mais resultado. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, eu não sou especializado num segmento em si, assim, já fiz importação de muita coisa diferente e acabei me especializando no serviço em si, e daí que abre esse leque aí para dar oportunidades para as empresas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. O que eu ia perguntar era, porque a gente tem essa ideia, assim, até tradicional, de alguns anos ou décadas atrás, que a China é aquele galpão de montagem do mundo. Mas tem um movimento meio até análogo lá à indústria 4.0, né, da Alemanha, que coloca aí a China como um momento mais de desenvolvimento de tecnologia e para estar também como pioneira mundial nesse ponto. Eu queria ver nessa tua experiência prática aí, se tu vê um movimento, assim, uma mudança nesse sentido de forma, né, de trabalho e até de aplicação da tecnologia. Pô, pergunta bacana, né, Guilherme? Porque isso faz parte desse processo de transformação da China, desse dinamismo, assim. A China tem a fama de roubar as coisas, né? Roubar as tecnologias, de copiar e tudo mais. E isso é recente, né? A gente, 10 anos aí, a gente sabe que a China ia para a Itália, para a Alemanha, comprava as máquinas e copiava tudo lá, né? E
De um tempo para cá, de uns 5 anos, a China começou a investir muito em desenvolvimento em tecnologia. E claro, quando a gente pegar informações da China, às vezes é muito arriscado a gente falar, né? Mas eu arrisco a dizer que a China é um dos principais países hoje em desenvolvimento mesmo, de tecnologia. Não há o que se questionar com relação à capacidade da China com relação a isso. Hoje existe uma cultura interna lá na China mesmo de não fazer mais cópia. Inclusive, pirataria está sendo muito julgada pelo governo. O pessoal quer embarcar lá coisa de marca, não pode. Né? Tem que apresentar autorização de uso de marca. E aqui no Brasil segue a mesma tendência também. Só que na China é muito mais. Né? Então, às vezes, importa para uma empresa aqui, por exemplo, fugir um pouco da questão de tecnologia direta, mas tecnologia indireta, bolsas. A bolsa vem com uma marca da empresa aqui. E a aduana chinesa me solicitou a autorização de uso da marca, porque é uma marca conhecida no Brasil, e lá eles só iam liberar se eles apresentassem autorização de uso da marca. Então, esse histórico da China das cópias, né, vem acabando com o tempo. E esse perfil de desenvolvedor, né, tem se apresentado muito importante, assim. Faz parte do dinamismo da China, né, das mudanças que a gente vê. Esse é uma mudança bem importante. Em abril ali fui, e em dezembro fui de novo, outubro e dezembro, mas em dezembro eu fui lá exemplificando esse dinamismo, né? A chinesa me mostrou a carteira de identidade dela. Era um chip. Marcelo, todos os meus documentos num documento só, olha só. Vou comprar passagem para nós. Ela comprou e jogou na identidade dela. Ela passou na roleta lá com a identidade dela. Eu tive que imprimir, porque eu não tinha o documento, né? Mas ela faz isso com o trem, faz isso com o metrô, faz isso com o avião, faz isso com o cinema. Num documento apenas que serve para representar a pessoa física, ela consegue fazer a interação com tudo que ela usa, né? Então, do dinamismo da China, né? Nessa capacidade aí de se adaptar, primeiro, como ir lá roubar as ideias, roubar a tecnologia, e agora ser criadora dela mesma, embora ainda a fama de lá de trás ainda continue. Legal. Pô, Marcelo, muitas informações. Cara, a gente poderia continuar aqui, pelo menos, acho que por mais 1 hora fácil. Mas a gente está chegando no nosso teto, nosso limite de teto do evento. Eu concordo com, acho que a mensagem que tu passou, o feedback que tu passou para a gente, para os alunos, é meio que um consenso de todos os nossos palestrantes, etc. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, acho que para a gente quer chegar lá, tem que. Eu lembro de uma expressão que o primeiro palestrante falou, né? Horas bunda, né? Você tem que ter horas bunda na frente de um computador, né? Você tem que ralar, né, cara, para conseguir chegar em algum lugar. Concordo também com o que foi passado e explanado. Aproveitar as oportunidades que se tem, né? E aproveitar as oportunidades estar atento não só ao que tem, como tu fala, de oportunidade de negócio, de desafio, de estar com a cabeça aberta e olhar sem preconceito para o que se apresenta na frente, né? Lógico, ninguém vai também usurpar todos os seus valores, mas ter um olhar sem preconceitos, né? E tirando as conclusões a partir da experiência que se tem. Mas também aproveitar as oportunidades de que se tem durante o período de formação, né? Toda a bagagem. Eu costumo dizer que a vida ensina de uma forma não tão suave quanto os professores ensinam, né, cara? Por mais que o professor possa parecer carrasco, né? Mas, enfim. Então, mais uma vez, a gente agradece a participação
E já deixamos aqui desde já o convite aí, quando passar a pandemia, ou quando começar a importar as vacinas aí da China do Covid, tu faz aí um pecinho camarada aí para a galera do Instituto aí. Brincadeiras à parte, mas vamos lá conhecer a nossa unidade, o campus, num momento oportuno aí, quando tiver possibilitando aí um momento de convívio social de novo, já está convidado aí lá para fazer aí uma interação. Para os participantes da sala da nossa palestra de hoje, o link para o chat, o link, perdão, para o formulário para preenchimento, para emissão do certificado já foi disponibilizado, então está ali no chat, basta clicar ali no link, preencher os dados, fazer um feedback e aí a gente emite os certificados. Agradecer a presença de todos, dizer que o projeto é feito e oportunizado para vocês, esperamos que tenha sido bastante proveitoso, que o ganho de bagagem e a mensagem seja útil. Deixo agora a palavra aberta aí aos demais coordenadores do projeto e ao Francisco, se quiserem proferir alguma palavra. E, mais uma vez aí, Marcelo, obrigado aí, foi muito bom, cara. Eu tenho, como eu falei, minha esposa é da área de logística, eu tenho alguma coisa de conhecimento, mas esclareceu muito, abriu muito a minha cabeça, oportunidades e obrigado aí mais uma vez, cara. Eu gostaria de agradecer o Marcelo e também deixar um recadinho para os alunos que estão aqui ouvindo a gente. Ficou bem evidente na nossa conversa, né, da importância do espírito empreendedor, e a gente percebeu até da importância dos alunos se envolverem com isso na faculdade, né, na instituição. E eu acho muito interessante que os alunos tenham esse interesse até de participar das empresas júniores, da importância que as empresas júniores têm para estimular esse empreendedorismo. Então, para os alunos que estão ouvindo, fiquem ligados, né, que em breve a gente vai ter um processo seletivo aí, e é bastante interessante participar desse processo seletivo para desenvolver esse espírito empreendedor, né? Ô, Francisco, queria colocar aqui o NQ à disposição para a gente fazer algum projeto junto, se vocês acharem bacana, de algum componente ou oportunidade internacional que vocês vejam, e a gente pode colocar, enfim, a estrutura, pensar em alguma coisa junto, tá? Agradeço, pessoal, a atenção de todos. Tiago, eu estou, pelas minhas atribuições profissionais, volta e meia estou em Itajaí, então seria um prazer aí visitá-los no campus e dar um abraço no pessoal aí. E me colocar à disposição, o que vocês precisarem, o Serginho tem meu contato aí, peguem com ele. Meu maior prazer dentro dessa minha experiência profissional é compartilhar, né? Eu gosto de compartilhar tudo que eu sei, porque se tem alguma coisa que a gente não perde compartilhando, é a experiência, né? O conhecimento. Então, contem comigo sempre que precisarem, seja o que for, contem comigo mesmo, que eu adoro fazer isso, tá, gente? Obrigado pela parceria. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado, Marcelo. Conversa. Aí, prazer. Pessoal, o pessoal está pedindo ali o contato do Marcelo. O Thiago colocou aqui o link do site, né? Que é o Mundo dos Negócios, omdn.com.br. Ali acho que vocês conseguem ter acesso a todo o material, todo esse conteúdo aí que o Marcelo vem produzindo. Posso escrever meu WhatsApp aqui? Tem algum problema? Fica à Fica à vontade. Vou disponibilizar aqui, pessoal, então. Só queria fazer duas colocações que eu acho importante mencionar. Uma que eu estava vendo o teu site aqui e eu percebi que você tem uma revista de O Mundo dos Negócios, né? Então, eu acredito que nessa revista você deve falar bastante coisa, bastante informações. Então, acho que vale a pena para quem quiser dar uma olhada no site ali, nessa revista. E
E também, se você quiser que a gente faça uma participação ali, eu me disponho, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. E outro ponto que eu acho interessante mencionar, bem, a ideia do projeto e a importância de você estar aqui envolve mais ou menos o seguinte, né? A gente pretende, ou a ideia é que pessoas que tenham experiência falem sobre o caminho que elas percorreram para chegar, para ter o seu sucesso, e isso ajude todo mundo a tentar trilhar o seu caminho, considerando experiências de pessoas, experiências de sucessos, erros que provavelmente você mencionou durante a palestra, né? Então eu acredito que com tudo isso deve ter ajudado bastante as pessoas a se inspirar ao caminho que seguir, né? Então com isso vale o agradecimento nosso pela participação tua aqui na nossa palestra. Obrigado, Daniel. De fato, a revista ela é um complementar do portal ali. Então, foi lançada a 18ª edição, a revista vem antes do portal, o portal é consequência da revista até, então está disponível ali no portal mesmo para baixar. Se alguém quiser físico, manda uma mensagem, a gente disponibiliza também. Com relação a experiências, conta comigo, se precisar. E aí, essa parceria de artigo, de matéria, eu acho bacana. A gente pode desenvolver alguma coisa aí para a revista. Vou passar a ideia para os jornalistas aqui. O Ralf, aproveita, pode falar aí das tuas. Tu tem um podcast também, né? Que tu participa. A ideia do AMDN é, como eu falei para vocês anteriormente, disseminar o comércio exterior, né? Tirar essa obscuridade que é a falta de informação. As empresas se limitam a entrar em negócios internacionais por conta da falta de informação, aquelas que entram muitas vezes contam com empresas que se aproveitam da falta de informação mesmo para rentabilizar mais, capitalizar mais, isso acontece. E aí o AMDN vem para desmistificar isso, para tirar isso tudo. Então, tem utilizado aqui com o grupo da redação, não é o meu negócio principal, o meu negócio principal é a assessoria mesmo, a ONQ, a empresa em Hong Kong, mas eu conto com os jornalistas aqui para fazerem essa ponte dos nossos conhecimentos ao público em geral, sejam empresários, profissionais da área também, leigos, curiosos e diferentes formas de apresentar. Né? O portal atualizado diariamente, a revista é bimestral. Existe um grupo de WhatsApp, que se vocês virem em todas as notícias, ou mesmo no meio ali do portal, existe um grupo do WhatsApp que faz receber todas as matérias colocadas. Às vezes, se houver interesse, né? Tem um case bacana que entrou hoje, que é de uma empresa que importa vestidos de noiva. Não está vinculado à engenharia elétrica, mas está vinculado à cultura internacional. Assim, faz esse comparativo entre a Rússia e o Brasil e onde que a empresa viu a oportunidade de fazer um negócio. Então é bacana também. Então o WhatsApp ele permite isso, receber as mensagens, as matérias. É um grupo apenas para envio de links das matérias colocadas. Então, é uma plataforma que eu não capitalizo, mas eu tenho como obrigação, enquanto profissional do mundo dos negócios, assim, dos negócios internacionais, que é disseminar informação e disseminar oportunidades. Então, por isso que quando o Serginho falou da palestra, eu disse, cara, o que eu tenho interesse mesmo é disseminar os negócios internacionais, as oportunidades fora, porque existe muito mito, existe muito paradigma ruim que nos limitam. Então, quanto mais eu falar, né, melhor, assim. E esse é o objetivo do AMDN. Então, se tiver uma brecha para a gente fazer um artigo, uma matéria juntos aí, eu acho bem bacana, hein? Bem legal. Legal, Guilherme. Marcelo, muito bom, cara. Guilherme de novo, né, cara? Pô, tu dá pra do lado um do outro, dá nisso, né, velho? Enfim, mas, pô, Marcelo, obrigado aí mais uma vez. Parabéns pelo site aí, pelo AMDN, por toda a trajetória aí. E
A gente manter um site não é uma coisa legal, não é fácil no começo e tal, interessante. E obrigado por disponibilizar o contato aí, certamente aí. Vamos estreitar umas relações aí, vamos trabalhar junto aí de forma multidisciplinar. O Sérgio aí é um dos grandes protagonistas aí dessa multidisciplinaridade do projeto aí, tá sendo legal, cara. E a todos então da sala, a gente deseja aí, em nome do projeto, uma boa noite a todos, passem bem, fiquem bem e nos encontramos aí na semana que vem para mais uma rodada. Um forte abraço, galera, boa noite.